Flamengo venceu e segue rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que valeu muito mais pelos 3 pontos do que diante do desempenho em si. O Flamengo não é que jogou mal, mas também não fez uma grande partida e sofreu alguns sustos. Mas é uma vitória que, além de ser importante pelos 3 pontos, de manter o Flamengo ainda na busca, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, mostrou que Michael voltou e voltou assim, jogando muita bola. Vai ser uma peça fundamental para o Tite, no caso do jogo deste domingo para o Matheus Bach, que comandou a equipe do Flamengo. E eu vou falar um pouco sobre o que foi essa vitória rubro-negra de 2-1 para cima do Bragantino, explicar aí a questão do Michael e até mesmo falar de uma conclusão que nós podemos confirmar aqui no jogo de hoje sobre a atuação individual do Alan, que é um atleta aí que, né, a torcida com razão está pegando no pé. A gente vai falar sobre isso no jogo de hoje, mas antes eu peço aí encarecidamente, deixa o seu like aí no vídeo. Estamos tentando começar um formato novo por aqui, fazendo pós-jogos diretamente do Maracanã, então conta com a sua força, com a sua ajuda. O Flamengo venceu o Bragantino, na minha opinião, foi um bom jogo do Flamengo, tá? Não foi assim de encher os olhos, não foi uma exibição que o Flamengo amassou e tudo mais, mas foi um bom jogo. A gente tem que levar em consideração que o Flamengo estava remendado, né? Estava sem, por exemplo, De La Cruz e Rascaeta, que são os principais armadores, né, do Flamengo. Coube ao Gerson fazer esse papel de criação, e que ele fez muito bem. Cara, o Gerson, tecnicamente é um baita de um jogador, isso aí a gente já não precisa ficar discutindo aqui. Mas taticamente, cara, ele flutua, cai na ponta direita, cai na ponta esquerda, vem atrás buscar jogo. Teve um lance no segundo tempo que ele fez um pivô ali, né, que até como pivô, além de armador, até como pivô ele tá funcionando, tá sabendo jogar. Então, Gerson joga muita bola, convocado merecidamente por Dorival Júnior pela seleção brasileira. E assim, vale lembrar que o Flamengo estava remendado, né? Tava com Luiz Araújo numa ponta, Michel na outra, Luiz Araújo jogando do lado direito, Michel do lado esquerdo, Bruno Henrique jogando de atacante, Bruno Henrique muito sumido no jogo, não conseguiu fazer nada. Não sei se é porque ele estava jogando ali centralizado e muitas das vezes no meio dos zagueiros, não conseguia ter bolas de velocidade, que é a principal característica dele, né? Não teve uma bola de velocidade, é verdade. As bolas aéreas, que é algo que ele é bom também, mas ele é bom normalmente vindo da segunda trave e tal, pegando impulsão, e ele disputando muito sempre ali no meio dos zagueiros. Talvez por isso ele não tenha conseguido aí exercer seu futebol, muito sumido mesmo do jogo, o Bruno Henrique. E teve uma alteração na lateral esquerda promovida pelo Matheus Bach, que o Léo Pereira começou jogando como titular pelo lado esquerdo. E cara, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que a minha, mas o Léo Pereira, além de dar uma consistência defensiva muito melhor do que o Ayrton Lucas, por razões naturais, afinal ele é zagueiro, ele melhorou demais a saída de bola do Flamengo. Demais. Ele é um jogador que tem uma qualidade de saída de bola melhor que a do Ayrton Lucas, por incrível que pareça. O Ayrton Lucas ele tem uma qualidade muito melhor de atacar o espaço, de correr, de chegar na linha de fundo. É muito mais ofensivo, muito mais vertical do que o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele deu uma qualidade na saída de bola do Flamengo. Léo Ortiz também, né, não precisa nem falar. No segundo tempo passou a atuar de volante, jogando muito bem também. Talvez o Léo Ortiz hoje, apesar de ser zagueiro, seja o melhor volante do Flamengo, né? Enfim, eu achei que o Léo Pereira ali, jogando pelo aquele lado esquerdo ali, deu uma saída de bola melhor para o Flamengo. E aí o Flamengo aproveitou demais as velocidades nas pontas, com o Michael de um lado e Luiz Araújo de outro. Na minha opinião, os 2 melhores em campo. Na verdade, os 3 melhores em campo. Gerson, o Luiz Araújo e o Michael. Michael melhor do jogo, na minha visão. Na minha visão, foi o melhor do jogo, fez o gol do Flamengo, o primeiro gol, uma jogada que originou lá pelo lado direito, cruzamento, e aí ele de cabeça conseguiu fazer aí o primeiro gol do Flamengo. Depois, num lance muito parecido, um cruzamento do lado direito, ele teve uma oportunidade que o Cleiton defendeu. E ainda no segundo tempo, no contra-ataque puxado aí pelo Wesley, na jogada do pivô que eu falei do Gerson, o Eric Pulgar saiu jogando, o Gerson fez o pivô, o Wesley arrancou, deu uma bola açucarada pro Michael, que o Michael bateu de chapa, bateu para fora. Podemos considerar um gol perdido ou não, tem debate, mas né, o fato é que o Wesley teve 3 grandes chances. O Michael teve 3 grandes chances no jogo. Poderia ter até cravado, por isso que o Michael, na minha opinião,
foi o melhor jogador em campo, ao lado do Luiz Araújo, que também criou, os dois abertos, dando muita amplitude, o Flamengo explorando essas bolas longas em velocidade, explorando os contra-ataques, explorando as velocidades do Michael e do Luiz Araújo, e o Michael o melhor em campo, ele vai ser muito importante. Hoje foi importante para o Matheus Bach, mas falando para a temporada, vai ser muito importante para o Tite, porque ele é um ponta que se encaixa perfeitamente nas características que o Tite quer. Ele é um ponta vertical, um ponta que joga aberto. Hoje ele jogou muito aberto, ele jogou até pela direita, né? No final do primeiro tempo ele chegou a jogar aberto também pela direita, jogou bem também jogando ali pela direita, né? E ele vai cair como uma luva nesse sistema do Tite, porque além de atacar muito, de ser ofensivo, de ter um contra um muito bom, ele recompõe muito bem. Ele e Luiz Araújo hoje foram fundamentais na recomposição do Flamengo, e é algo que o Flamengo sofre, a transição defensiva. E o Michael, cara, tem tudo para cair como uma luva no sistema do Tite. O Flamengo sofreu alguns sustos do Bragantino, principalmente no segundo tempo, principalmente na segunda etapa, quando o Pedro Caixinha fez algumas alterações. No intervalo, por exemplo, ele tirou, né, o Jadson, que estava fazendo uma dupla de volantes com o Raul, e colocou o Lincoln, que é o camisa 10, um jogador com muito mais qualidade, e aí ele melhorou esse meio campo do Bragantino, que conseguiu achar espaços. O Flamengo novamente sofrendo demais com a dupla formada por Pulgar e Alan, sofrendo demais ali naquele meio campo. Quando o Lincoln entrou, ele deu outra dinâmica ao meio campo do Bragantino, conseguiu dominar aquele setor, e o Flamengo é muito pesado, com Alan e Eric Pulgar, uma marcação muito pesada. Por sorte tinha ali 3 zagueiros bons, né? O Davi Luiz, que deu 2 sustos, recuou 2 bolas, que quase fez gol contra, cara. 2 bolas no primeiro tempo, uma por cobertura e outra rasteirinha. Por muito pouco o Davi Luiz não fez gol contra, mas enfim, tirando isso, atuação honesta, né, do Davi Luiz, né? E se não fosse essa trinca, Léo Pereira na lateral esquerda, Davi Luiz e Léo Ortiz, que é um baita de um jogador, talvez o Flamengo sofresse um pouco mais por conta dessa marcação pesada do meio campo, que praticamente não é feita por Alan e pelo Pulgar. Falando em Alan, ele chegou a ser vaiado por parte da torcida aqui no Maracanã, na minha opinião até de forma justa, porque o Alan não vem jogando bem, e claro, ele falhou no gol do Bragantino. Mais uma vez o Flamengo sofre um gol de bola aérea, mais uma vez o Flamengo sofre um gol de cruzamento na área, de bola parada, escanteio. O Alan cortou no pé do Douglas Mendes, que fez o gol do Bragantino, e aí a torcida passou a vaiar o Alan, que claramente não tem condições de jogo. O Alan está sendo queimado, cara. Se continuarem dando chance pro Alan, vão só confirmar o que a torcida já reclama, que ele não tem mais condição de jogar no Flamengo. Não tem. Hoje ele não tem a mínima condição. O Léo Ortiz é o melhor volante que o Flamengo tem. O cara é zagueiro e é o melhor volante que o Flamengo tem. E o Alan não tem mais condição de continuar jogando. O jogo de hoje provou isso. Se não fosse o erro dele, o Flamengo ia conseguir uma vitória ali até de certa forma controlada. Sofrendo alguns perigos, mas controlada. Mas não. Uma bola parada, num escanteio, numa falha do Alan, o Flamengo tomou um gol que em algum momento ali deu uma emoção no jogo. Mas, de resto, uma partida honesta do Flamengo, levando em consideração todo o contexto, o cansaço, a viagem lá de La Paz, o time um pouco mexido, desfacelado. Uma vitória justa, honesta do Flamengo. Teve alguns sustos, mas nada demais. Uma vitória para dar moral, porque o Flamengo segue vivo. Apesar dos pesares, apesar das críticas que eu mesmo faço também, o Flamengo segue vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Vamos, seguimos, porque a gente vai conquistar boas coisas nessa temporada. Eu venho falando das nossas lives e finalizo o vídeo de hoje afirmando o que eu venho falando. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai vencer. Libertadores, Copa do Brasil, não sei, mas o Brasileiro, o Flamengo leva esse ano. Tamo junto, saudações rubro-negras. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal, dá aquela força aí pra gente. Tamo junto, até o próximo vídeo.